Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre tiristores. No conteúdo dessas videoaulas nós veremos o SCR, o SCS, DIAC, TRIAC, diodo, Shockley, o GTO. Os objetivos são identificar os símbolos e curvas características, descrever as características elétricas, citar vantagens e desvantagens e as aplicações. Os tiristores são uma família de dispositivos semicondutores que usa uma realimentação interna para produzir uma operação de chaveamento. Os tiristores possuem uma estrutura de pelo menos 4 camadas semicondutoras em uma sequência PN-PN. Ao contrário dos transistores bipolares e FETs, que podem operar como amplificadores lineares ou como chaves, os tiristores podem operar apenas como chaves. Esses são alguns exemplos de tiristores, alguns encapsulamentos encontrados no mercado. Vamos falar inicialmente do SCR, ou retificador controlado de silício. O tiristor SCR foi introduzido pela primeira vez em 1956 pela companhia Bell Telephone. O SCR é o mais conhecido e aplicado dos tiristores. Com a terminologia indica, o SCR é um retificador construído de silício com um terceiro terminal para controle. A operação básica do SCR é o chaveamento do estado de circuito aberto, aproximadamente 100 kΩ de resistência, para o estado de curto-circuito. Trata-se de um dispositivo semicondutor que apresenta a característica de funcionar com um controle externo, atuando assim como uma chave eletrônica. O SCR é formado por 4 camadas de silício, 2 tipo P e 2 tipo N, alternadamente, formando, portanto, 3 junções. Esse é o símbolo do SCR. É similar ao do diodo, tendo anodo, catodo, e no catodo você tem uma derivação que seria a porta ou gate, um terceiro terminal. A estrutura dele seria esta, formada por 4 camadas PN-PN, tendo a gate com polaridade P entre o segunda camada negativa e a quarta camada, que também é negativa. Temos assim 3 junções, uma primeira PN, uma segunda NP, outra terceira PN. O circuito equivalente seria aproximadamente este, formado por 2 transistores, sendo um PNP, outro NPN, e agora a realimentação é formada com a aplicação do pulso, chegando à base de Q2 e também ao coletor de Q1. Como ele deve ser polarizado? Conforme mostra essa figura, nós vemos terminal anodo recebendo positivo, terminal catodo o negativo. Para disparo, podemos usar a gate com o sinal positivo também. Não basta polarizar diretamente a região anodo-catodo. Ele só conduzirá no momento que for aplicado um disparo ou se a tensão entre os 2 terminais exceder a tensão de VBO ou breakdown forward, ou seja, breakdown positivo. Polarizando diretamente, ele não vai conduzir até que se atinja essa tensão. No momento que se atinge a tensão, mesmo sem um impulso na porta, sem disparo na gate, você vai ter ele conduzindo. Muito bem.
Se você quiser que ele conduza antes dessa tensão ser atingida, você vai ter que aplicar um disparo na gate. Isso é demonstrado nessa curva característica. Então, nós teremos em vermelho a curva característica do nosso SCR. Observem que nós temos na vertical o vetor da corrente, na horizontal o vetor da tensão. Vamos observar inicialmente o lado em que polarizamos diretamente. Vemos aqui níveis de tensões diferentes, até atingirmos esse nível de tensão que é identificado pela tensão de ruptura direta. Ou seja, nesse ponto, no momento em que se atinge essa tensão, você percebe um efeito semelhante ao efeito avalanche, em que nós temos entre os terminais uma queda de tensão abrupta e também um crescimento impressionante, um crescimento considerável da corrente. Nesse momento nós temos a condução direta do nosso SCR. Muito bem. E como ele se manterá conduzindo? Ele se manterá conduzindo mesmo que a corrente caia, até que ela atinja a corrente de retenção. É essa corrente de retenção que vai estabelecer o ponto de condução do SCR. Ele vai se manter conduzindo enquanto a corrente mínima entre anodo e catodo estiver nesse limite. Muito bem. Agora, para que ele seja disparado, nós temos a condição em que, mantendo a tensão entre o anodo e o catodo, nós disparemos um trigger na gate, ou entre anodo e catodo haja uma tensão suficiente para atingir essa região, a região de tensão de ruptura. Atingindo essa tensão de ruptura, mesmo sem disparo na gate, ele conduzirá. Muito bem. E se eu não atingir essa tensão, meu nível de tensão for mais baixo? O nível de tensão sendo mais baixo, eu terei que ter uma corrente na gate, eu terei que ter um mínimo de disparo na gate para que ele conduza. Muito bem. E polarizado reversamente? Reversamente, assim como os demais condutores, ele vai ter uma região de avalanche, ruptura reversa, também danificando. Então, assim, temos que respeitar os limites do componente para que ele não se danifique. Quando a corrente de gatilho é nula, para chaveamento do SCR, a tensão aplicada entre o anodo e o catodo deve atingir o disparo VBO. À medida que injetamos corrente no gatilho, diminuímos o ponto de disparo do SCR. Após o disparo do SCR, pode-se retirar o sinal de correção. Após o disparo do SCR, pode-se retirar o sinal do gatilho e este continuará conduzindo. As aplicações mais comuns do SCR são controle de motores elétricos, circuitos de comutação, controle de relés, fontes de potências reguladas, carregadores de bateria, circuitos de proteção, controle de aquecedores, controle de intensidade de iluminação. Atualmente existem SCR projetados para controlarem potências muito elevadas, da ordem de megawatts, com valores nominais individuais de até 5.700 amperes em 1.800 volts. Sua faixa de frequência de aplicação vai até 50 kHz, permitindo algumas aplicações de alta frequência, como o aquecimento por indução e a limpeza ultrassônica. Considerações. O SCR apresenta características de funcionamento com um controle externo, atuando assim como uma chave eletrônica. Para disparar um SCR, podemos, com gate aberta, aumentar
a tensão anodo-catodo até atingir VBO. Manter a corrente de gate constante e aumentar a tensão anodo-catodo até atingir um ponto de disparo VF1, VF2, que será menor do que VBO. Manter a tensão anodo-catodo constante e aplicar um pulso positivo na gate. Moçada, agradeço aí pela atenção. Se for possível, dá um like, se inscreve no canal e boa sorte!